E se alguém te oferecesse 50 mil reais agora, sem pedir nada em troca, o que você faria? Parece simples, não é? Pegar o dinheiro e ir embora feliz. Mas o que aconteceu quando um milionário brasileiro fez exatamente isso, mudou tudo o que as pessoas achavam que sabiam sobre gratidão e caráter. A reação final foi tão épica que ninguém conseguiu segurar as lágrimas. Prepare-se para uma história que vai mexer com seus valores mais profundos e te fazer repensar tudo. Rodrigo Almeida tinha 38 anos e era dono de uma das maiores fortunas do Brasil. Ele havia construído seu império do zero, começando como vendedor ambulante nas ruas de São Paulo até se tornar CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões. Mas algo estava faltando em sua vida. Todo o dinheiro do mundo não preenchia o vazio que sentia. Ele queria entender o verdadeiro caráter das pessoas. Queria saber se ainda existia bondade genuína num mundo obcecado por dinheiro e sucesso material. Foi então que Rodrigo teve uma ideia que mudaria muitas vidas. Ele decidiria fazer um experimento social incomum. Iria para as ruas oferecendo 50 mil reais em dinheiro vivo para pessoas comuns, sem explicações, sem condições aparentes. Apenas entregaria o dinheiro e observaria as reações. Ele queria ver quem aceitaria sem pestanejar, quem desconfiaria, quem recusaria e, principalmente, o que fariam com o dinheiro depois. Uma equipe discreta filmaria tudo para documentar as reações humanas genuínas diante dessa oferta extraordinária. Na primeira segunda-feira do experimento, Rodrigo se vestiu de forma simples, calça jeans e camiseta básica, nada que chamasse atenção. Ele queria parecer uma pessoa comum. Colocou 50 mil reais em envelopes pardos lacrados e saiu pelas ruas de São Paulo. Sua primeira abordagem foi com Carla, uma jovem de 25 anos que esperava ônibus na zona leste da cidade. Ela estava cansada, voltando do segundo emprego. Rodrigo se aproximou calmamente e ofereceu o envelope. A reação dela foi inesquecível. Carla olhou para o envelope e depois para Rodrigo, completamente confusa. Ela perguntou se era alguma pegadinha, se estavam filmando para algum programa de televisão. Rodrigo apenas disse que era dinheiro de verdade e que ela poderia ficar com tudo, sem precisar fazer nada em troca. Carla abriu o envelope com mãos trêmulas e quase desmaiou quando viu os maços de notas. 50 mil reais eram mais do que ela ganhava em 2 anos de trabalho. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto ela agradecia repetidamente, sem acreditar no que estava acontecendo. Rodrigo pediu apenas que ela fizesse o que achasse melhor com o dinheiro. Carla abraçou o envelope contra o peito e disse que pagaria as dívidas da família, que ajudaria a mãe doente, que finalmente poderia respirar sem se afogar em contas. A gratidão em seus olhos era genuína e tocante. Rodrigo se despediu e seguiu em frente, mas sua equipe continuou acompanhando discretamente a vida de Carla nas semanas seguintes. O que descobriram foi exatamente o que ela prometeu. Cada centavo foi usado com responsabilidade e amor. Primeira reação: aprovada. A segunda pessoa foi Marcos, um homem de 42 anos que trabalhava como segurança em um shopping. Quando Rodrigo ofereceu o envelope com 50 mil reais, Marcos recusou inicialmente. Disse que devia haver algum erro, que não fazia sentido um estranho dar tanto dinheiro assim. Rodrigo insistiu explicando que era um presente sem condições. Marcos finalmente aceitou, mas sua reação foi diferente. Ele não demonstrou a mesma emoção explosiva que Carla. Apenas agradeceu educadamente e guardou o envelope. Algo na sua expressão intrigou Rodrigo profundamente. Nos dias seguintes, a equipe de Rodrigo descobriu algo surpreendente sobre Marcos. Ele havia usado apenas 5 mil reais para comprar remédios caros que seu filho autista precisava. O restante, 45 mil reais, ele doou integralmente para um abrigo de crianças que conhecia no bairro onde morava. Quando perguntaram por que fez isso, Marcos explicou que apesar das dificuldades financeiras, ele tinha emprego e conseguia sobreviver. As crianças do abrigo não tinham nada. Aquela atitude deixou Rodrigo completamente impactado. Bondade genuína ainda existia. A terceira pessoa foi Amanda, empresária de 33 anos, bem vestida, dirigindo um carro importado. Rodrigo decidiu testar também pessoas que aparentemente não precisavam do dinheiro. Quando ofereceu o envelope,
Amanda olhou desconfiada. Perguntou o que ele queria em troca, se era algum golpe ou esquema. Rodrigo garantiu que era dinheiro legítimo sem contrapartida. Amanda pegou o envelope, olhou o conteúdo e riu com desdém. Disse que 50 mil reais não era nada, que gastava mais que isso em uma viagem. Texto padrão a jogou o envelope de volta e foi embora. Primeira rejeição por arrogância. A quarta pessoa foi seu Pedro, um senhor de 70 anos que vendia balas no sinal. Quando Rodrigo ofereceu os 50 mil reais, o velho começou a chorar antes mesmo de abrir o envelope. Ele disse que estava há meses tentando juntar dinheiro para uma cirurgia da esposa que tinha problema no coração. Os olhos dele brilhavam com esperança pela primeira vez em muito tempo. Rodrigo sentiu um aperto no peito vendo aquela cena. Seu Pedro abriu o envelope, confirmou o valor e caiu de joelhos agradecendo a Deus. Aquilo não era apenas dinheiro, era a vida de sua esposa sendo salva. A equipe acompanhou seu Pedro nas semanas seguintes. Ele imediatamente marcou a cirurgia da esposa, que foi um sucesso completo. Ela se recuperou bem e voltou para casa. Com o dinheiro que sobrou, seu Pedro comprou uma pequena banca para vender doces de forma mais digna, saindo dos semáforos. Ele chorava de alegria todas as noites, agradecendo pelo milagre que aconteceu em sua vida. A história de seu Pedro tocou fundo no coração de Rodrigo. Aquele era o verdadeiro significado de transformação. O dinheiro não comprava felicidade, mas certamente salvava vidas quando usado corretamente. A quinta pessoa foi Júlio, um jovem de 20 anos que estava parado na porta de uma universidade privada. Quando Rodrigo ofereceu os 50 mil reais, Júlio ficou em choque total. Ele contou que havia acabado de trancar o curso de medicina por não conseguir mais pagar as mensalidades. Seu sonho de se tornar médico estava sendo destruído por falta de dinheiro. Aqueles 50 mil reais eram exatamente o que precisava para terminar o curso. Ele abraçou Rodrigo com força, chorando copiosamente. A gratidão transbordava de cada palavra que conseguia pronunciar entre os soluços. Meses depois, a equipe descobriu que Júlio não apenas voltou para a faculdade, mas também começou um projeto voluntário, atendendo gratuitamente pessoas carentes nos finais de semana. Ele disse em uma entrevista que nunca esqueceria a bondade daquele estranho que mudou sua vida completamente. Por isso, sentia a obrigação de retribuir para o mundo aquela generosidade. Aquelas palavras fizeram Rodrigo perceber que bondade gera bondade, que um ato de generosidade pode criar uma corrente infinita de impacto positivo. O experimento estava superando todas as expectativas. A sexta pessoa foi Renata, uma mãe solteira de 31 anos com 3 filhos pequenos. Ela trabalhava como faxineira e mal conseguia pagar o aluguel todos os meses. Quando Rodrigo ofereceu o envelope, ela desconfiou tanto que se recusou a aceitar. Disse que nada na vida era de graça e que devia haver alguma armadilha. Rodrigo passou 15 minutos explicando que era real, que não havia pegadinha. Finalmente Renata aceitou tremendo. Quando viu o dinheiro, suas pernas falharam e ela precisou sentar no meio-fio para não desmaiar. Era surreal demais para processar. Renata usou o dinheiro para sair do aluguel e dar entrada em uma casa própria simples na periferia. Pela primeira vez na vida, seus filhos teriam estabilidade e não precisariam mudar de escola constantemente. Ela também conseguiu comprar materiais escolares, roupas novas e até matriculou o filho mais velho em um curso de informática. A transformação na vida daquela família foi total e emocionante. Rodrigo recebeu uma carta de Renata meses depois, agradecendo profundamente e dizendo que ele era um anjo que Deus colocou no caminho dela. Aquelas palavras ficaram gravadas em seu coração. Durante 3 meses, Rodrigo continuou seu experimento, entregando envelopes de 50 mil reais para dezenas de pessoas. As reações variavam enormemente. Alguns aceitavam com gratidão transbordante, outros desconfiavam, poucos recusavam por orgulho ou arrogância. Mas havia uma pessoa que ainda não tinha aparecido no experimento. Rodrigo percebeu que estava testando apenas pessoas em necessidade visível ou em situações específicas. Faltava testar alguém realmente no fundo do poço. Alguém que não tinha absolutamente nada a perder. Foi então que ele conheceu Daniel.
Daniel tinha 28 anos e estava em situação de rua há quase 2 anos. Viciado em drogas, ele havia perdido tudo: família, emprego, dignidade. Suas roupas eram trapos imundos, seu corpo era magro pela desnutrição, seus olhos eram vazios de esperança. Ele estava sentado em uma praça, olhando para o nada quando Rodrigo se aproximou. Diferente dos outros, Rodrigo não ofereceu o dinheiro imediatamente. Ele sentou ao lado de Daniel e começou a conversar. Quis entender sua história antes de fazer qualquer oferta. O que ouviu partiu seu coração. Daniel contou que tinha sido engenheiro civil promissor, estava noivo, tinha uma carreira brilhante pela frente. Mas após um acidente de carro onde perdeu a noiva e ficou com sequelas psicológicas graves, ele mergulhou na depressão. Começou a usar drogas para fugir da dor. Em 1 ano perdeu tudo. Sua família tentou ajudar, mas ele afastou todos. Acabou nas ruas entregue ao vício. Daniel disse que não via mais sentido em viver, que cada dia era apenas sobrevivência automática. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos. Então fez algo diferente de todas as vezes anteriores. Em vez de oferecer apenas o dinheiro, Rodrigo ofereceu um pacote completo. R$50 mil, mas com uma condição. Daniel teria que aceitar entrar imediatamente em uma clínica de reabilitação que Rodrigo pagaria integralmente. Os 50 mil seriam para ele reconstruir sua vida depois que saísse limpo. Se aceitasse, Rodrigo prometeu acompanhar pessoalmente sua jornada de recuperação. Daniel olhou para Rodrigo incrédulo. Por que um completo estranho se importaria tanto assim com ele? Ninguém nunca tinha oferecido algo tão valioso. Não apenas dinheiro, mas uma segunda chance de verdade. Ele chorou como não chorava há anos. Daniel aceitou a oferta. Foi internado naquela mesma tarde em uma das melhores clínicas de reabilitação do país. Os primeiros dias foram um inferno de abstinência e confronto com seus demônios internos. Mas ele lutou com uma força que nem sabia que ainda tinha. Rodrigo o visitava semanalmente, conversavam por horas. Uma amizade genuína nasceu entre aqueles 2 homens tão diferentes, mas unidos por um propósito comum: a redenção. Após 6 meses intensos de tratamento físico e psicológico, Daniel saiu da clínica completamente transformado. Estava limpo, saudável e com brilho nos olhos novamente. Com os R$50 mil que Rodrigo havia guardado para ele, Daniel alugou um pequeno apartamento e comprou ferramentas básicas para trabalhar. Ele não conseguiu voltar imediatamente para a engenharia civil por causa do tempo afastado. Então começou fazendo pequenos reparos e reformas. Sua reputação de trabalho honesto e bem feito cresceu rapidamente no bairro. Em 1 ano, ele já tinha equipe própria e estava recebendo projetos maiores. Mas o mais importante, Daniel estava vivo de verdade novamente. Ele havia reencontrado propósito e dignidade. E nunca esqueceu quem lhe deu essa segunda chance quando todos tinham desistido dele. 2 anos após o início do experimento, Rodrigo decidiu fazer um documentário contando toda aquela jornada. Ele convidou todas as pessoas que receberam os R$50 mil para um evento especial, onde revelaria o projeto completo. No dia marcado, um auditório estava cheio de emoção. Carla estava lá com a mãe saudável ao lado. Marcos levou algumas crianças do abrigo. Seu Pedro chegou com a esposa recuperada. Júlio apareceu com jaleco de médico. Renata trouxe os 3 filhos bem vestidos. Daniel estava irreconhecível de tão recuperado. Todos queriam agradecer pessoalmente aquele homem que mudou suas vidas para sempre. Mas Rodrigo tinha uma surpresa final que ninguém esperava. Ele subiu ao palco emocionado e começou a falar. Explicou que aquele experimento não era apenas sobre dar dinheiro, mas sobre entender o que as pessoas fazem quando recebem uma oportunidade. Ele havia acompanhado secretamente a vida de todos, após receberem os R$50 mil. Descobriu que a grande maioria usou o dinheiro com responsabilidade, bondade e gratidão. Isso restaurou sua fé na humanidade. Então ele fez o anúncio que deixou todos em choque absoluto e mudaria tudo mais uma vez. Rodrigo revelou que cada pessoa presente no auditório receberia mais R$50 mil. Mas desta vez, com uma condição especial. Eles teriam que fazer o mesmo que ele fez:
Encontrar alguém que precisasse e oferecer esse dinheiro, depois acompanhar o que a pessoa faria com a oportunidade. A ideia era criar uma corrente infinita de generosidade que se espalharia pelo Brasil inteiro. O auditório explodiu em lágrimas e aplausos. Não era apenas sobre receber, mas sobre aprender a dar. Rodrigo estava ensinando que verdadeira riqueza está em transformar vidas, não em acumular dinheiro. Daniel então pediu para falar. Com a voz embargada, ele contou sua história completa para todos presentes. Falou sobre como tinha perdido tudo, sobre as noites dormindo nas ruas, sobre o vício que quase o matou, e sobre como Rodrigo não apenas deu dinheiro, mas deu algo muito mais valioso. Acreditou nele quando ele mesmo não acreditava mais. Daniel disse que usaria os novos 50 mil reais para criar um programa, ajudando outros dependentes químicos em situação de rua. Ele conhecia aquela dor e queria ser para outros o que Rodrigo foi para ele. Não havia um olho seco no auditório. Carla também quis compartilhar sua história. Ela contou que aqueles primeiros 50 mil reais salvaram sua família da falência emocional e financeira. Sua mãe tinha se recuperado da doença e hoje estava ali, saudável e feliz. Com os novos 50 mil, Carla planejava abrir uma pequena empresa de limpeza contratando outras mulheres chefes de família que precisavam de oportunidade. Ela aprendeu que ajudar outros multiplicava a alegria que sentiu quando foi ajudada. Aquilo não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre criar uma rede de solidariedade que transformaria comunidades inteiras. O legado estava se formando. Marcos explicou que tinha doado a maior parte do primeiro valor porque entendia que privilégio vem com responsabilidade. Mesmo com dificuldades, ele tinha um teto e comida. Conhecia crianças que não tinham nem isso. Com os novos 50 mil, ele planejava reformar completamente o abrigo que ajudava, construir novos quartos, comprar camas novas, melhorar a cozinha. Queria que aquelas crianças tivessem o mínimo de dignidade e conforto. Seu filho autista estaria sempre bem cuidado, mas outras crianças também mereciam cuidado. A lição de Marcos sobre empatia era poderosa e inspiradora para todos ali. Seu Pedro subiu ao palco apoiado em sua esposa. Com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, ele agradeceu por ter sua companheira de 50 anos ainda viva ao seu lado. Disse que os primeiros 50 mil reais não compraram apenas uma cirurgia, mas compraram mais anos de amor, risadas e memórias juntos. Com os novos 50 mil, ele queria criar um fundo para ajudar outros idosos pobres que precisavam de cirurgias, mas não tinham condições. Ninguém deveria ter que escolher entre salvar quem ama e pagar contas. A sabedoria e generosidade daquele senhor de 70 anos comoveu profundamente a todos. Júlio, agora médico formado, falou sobre como estava a poucos passos de desistir do sonho quando Rodrigo apareceu. Aqueles 50 mil reais não compraram apenas mensalidades universitárias, compraram a realização de um sonho de vida inteira. Hoje ele atendia gratuitamente comunidades carentes, retribuindo a bondade que recebeu. Com os novos 50 mil, planejava equipar uma pequena clínica popular no bairro onde cresceu. Queria que outras pessoas tivessem acesso à saúde digna, independente de condição financeira. A medicina sempre foi sua vocação, e agora poderia exercê-la com impacto social real e transformador. Renata estava visivelmente emocionada quando chegou sua vez de falar. Ela segurava a mão dos 3 filhos enquanto contava como os primeiros 50 mil reais deram estabilidade que nunca tiveram. Uma casa própria significava que seus filhos não precisariam mudar de escola mais uma vez, que teriam raízes e amigos. Com os novos 50 mil, ela planejava terminar o ensino médio que abandonou quando engravidou jovem, e depois fazer um curso técnico. Queria mostrar aos filhos que nunca é tarde para estudar e melhorar de vida. Educação seria o maior legado que deixaria para eles. Depois que todos falaram, Rodrigo voltou ao palco para a revelação final que ninguém esperava. Ele explicou que aquele experimento tinha mudado sua vida, tanto quanto mudou a vida de todos ali. Ele havia construído um império bilionário, mas se sentia vazio por dentro. Não tinha propósito real, além de acumular mais dinheiro.
O experimento mostrou que verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você faz pelos outros. Por isso ele estava anunciando a criação de uma fundação permanente que distribuiria oportunidades para milhares de pessoas pelo Brasil. Aquilo era apenas o começo. Mas ainda havia uma última surpresa. Rodrigo chamou Daniel de volta ao palco. Ele explicou que entre todas as pessoas que ajudou, a história de Daniel foi a mais transformadora de todas. Ver um homem no fundo do poço completamente quebrado, se reconstruir com determinação e dignidade, foi a maior lição que Rodrigo recebeu. Daniel não apenas aceitou ajuda, mas trabalhou duramente para merecer a segunda chance. Por isso, Rodrigo queria oferecer algo especial. Ele convidou Daniel para ser diretor da nova fundação, coordenando todos os projetos sociais. O salário seria digno, e a missão seria transformar vidas como a dele foi transformada. Daniel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele, que 2 anos atrás estava nas ruas sem esperança, agora seria responsável por espalhar esperança para milhares de pessoas. Era mais do que merecimento, era sobre propósito. Ele aceitou imediatamente, chorando e abraçando Rodrigo com força. Aquele abraço simbolizava tudo que aquele experimento significou: conexão humana genuína, fé na redenção e poder transformador da generosidade. O auditório inteiro estava de pé, aplaudindo, chorando, celebrando. Aquele momento ficaria marcado para sempre na memória de todos ali presentes. Era épico em todos os sentidos. Nos meses seguintes, a fundação começou a operar em grande escala. Cada pessoa que recebeu o segundo envelope de R$50 mil cumpriu a promessa. Encontraram outras pessoas precisando de oportunidades e ofereceram ajuda. Essas novas pessoas, por sua vez, foram instruídas a fazer o mesmo quando pudessem. Uma corrente gigantesca de solidariedade começou a se espalhar por São Paulo, depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. A mídia começou a cobrir aquele movimento social inédito. Histórias inspiradoras surgiam diariamente. Vidas estavam sendo transformadas exponencialmente. O experimento havia se tornado movimento nacional. Daniel se destacou como diretor da fundação. Sua experiência pessoal de queda e reconstrução dava credibilidade e empatia ao trabalho. Ele entendia a dor de quem estava no fundo do poço porque já esteve lá. Sabia exatamente o que as pessoas precisavam além de dinheiro. Alguém que acreditasse nelas, que as enxergasse como seres humanos dignos de segunda chance. Sob sua liderança, a fundação não apenas distribuía recursos, mas construía redes de apoio completas, incluindo saúde mental, capacitação profissional, mentoria. Era assistencialismo inteligente que realmente transformava realidades, não apenas oferecia alívio temporário. Rodrigo observava tudo com satisfação profunda. Ele havia encontrado seu propósito. O vazio que sentia antes havia sido preenchido com significado real. Não era mais apenas um empresário bilionário. Era um catalisador de transformação social. Aprendeu que dinheiro é ferramenta neutra, pode ser usado para bem ou para mal, para construir ou destruir. Nas mãos certas e com o propósito certo, dinheiro salva vidas, restaura a dignidade, cria oportunidades. Ele agora dedicava a maior parte do seu tempo e fortuna para a fundação. Os negócios continuavam lucrando, mas o lucro agora tinha destino nobre: mudar Brasil uma vida por vez. A história de Rodrigo e seu experimento dos R$50 mil se espalhou internacionalmente. Outros empresários começaram a replicar a ideia em seus países. O movimento ganhou nome: Corrente da Generosidade. Universidades estudavam o fenômeno sociológico. Psicólogos analisavam o impacto na saúde mental, tanto de quem recebia quanto de quem doava. Economistas debatiam sobre redistribuição de renda através de iniciativa privada. Filósofos refletiam sobre natureza humana e bondade. Aquele simples ato de oferecer dinheiro sem contrapartida havia aberto discussões profundas sobre valores, sociedade e propósito de vida. Era muito maior do que alguém poderia imaginar no início. 5 anos após o primeiro envelope entregue a Carla naquele ponto de ônibus,
A fundação já havia impactado diretamente mais de 50 mil famílias. Indiretamente, o número chegava a centenas de milhares. Comunidades inteiras haviam sido transformadas. Índices de criminalidade caíram em bairros onde a fundação atuava. Evasão escolar diminuiu. Casos de depressão e suicídio reduziram. Empreendedorismo local floresceu. As pessoas não estavam apenas recebendo assistência, estavam reconstruindo suas vidas com dignidade. E o mais importante, estavam aprendendo a ajudar outros, perpetuando o ciclo virtuoso de generosidade que Rodrigo iniciou com um simples envelope de 50 mil reais. Carla agora tinha uma empresa de limpeza com 20 funcionárias, todas mulheres chefes de família. Marcos reformou 3 abrigos diferentes e agora coordenava a rede de voluntários. Seu Pedro criou o fundo que já pagou 14 cirurgias para idosos pobres. Júlio operava clínica popular atendendo 500 pacientes por mês gratuitamente. Renata terminou o ensino médio e fazia curso técnico de enfermagem. Daniel coordenava 15 projetos simultâneos da fundação. Cada um deles tinha histórias próprias de transformação e impacto. Cada um era prova viva de que segunda chance funciona quando oferecida com genuinidade e acompanhamento. A reação final foi realmente épica. Rodrigo costumava dizer em entrevistas que aquele experimento ensinou mais sobre vida do que todas suas experiências empresariais. Ele aprendeu que sucesso verdadeiro não se mede em zeros na conta bancária, mas em vidas transformadas. Que legado não é o que você acumula, mas o que você espalha. Que felicidade genuína vem de propósito, não de posse. Que conexão humana é mais valiosa que qualquer ativo financeiro. E que bondade é multiplicadora. Cada ato gentil gera outros atos gentis numa corrente infinita. Essas lições mudaram não apenas como ele usava seu dinheiro, mas como vivia sua vida inteira. Hoje Rodrigo continua oferecendo envelopes de 50 mil reais pessoalmente nas ruas. Mesmo com a fundação operando em grande escala, ele mantém o contato direto com pessoas. Diz que cada rosto, cada história, cada lágrima de gratidão o lembra do porquê começou tudo isso. Ele não quer perder aquela conexão humana que deu sentido à sua fortuna. Cada envelope entregue não é transação financeira, é encontro de almas, é semente de transformação plantada. E ele testemunha diariamente como pequenos gestos criam ondas gigantescas de mudança quando feitos com intenção genuína e coração aberto. A lição final dessa história extraordinária é clara e poderosa. Todos temos poder de transformar vidas ao nosso redor, independente do tamanho da nossa conta bancária. Pode ser 50 mil reais, pode ser 50 reais, pode ser apenas tempo e atenção. O que importa é a intenção genuína de ajudar sem esperar nada em troca. Bondade não é transação comercial onde você dá esperando receber. É presente incondicional oferecido porque você reconhece humanidade compartilhada. Quando entendemos isso, nos tornamos parte de algo maior que nós mesmos. Nos tornamos agentes de transformação num mundo que desesperadamente precisa de mais generosidade, empatia e amor. E você? O que faria se recebesse 50 mil reais sem pedir nada em troca? Mais importante ainda, o que você pode fazer hoje com o que tem agora para transformar a vida de alguém? A resposta para essas perguntas define não apenas quem você é, mas o mundo que você ajuda a construir. Rodrigo provou que um homem com propósito pode mudar milhares de vidas. Carla, Marcos, Pedro, Júlio, Renata e Daniel provaram que pessoas transformadas transformam outras pessoas. A corrente continua crescendo. E talvez, só talvez, você seja o próximo elo dessa corrente infinita de generosidade que está mudando o Brasil inteiro. A escolha é sua.